Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje está aqui comigo o Lucas de novo. Lucas, tu sabe que dia é hoje? Olha, Cristiane, para quem está nos ouvindo, pode ser qualquer dia, não faço ideia que O dia hoje. da publicação desse episódio, então. Opa, melhorou a pergunta. Hoje é... Não faço ideia, Cris, diz aí. Uma dica, é uma coisa, tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Hoje é o dia do podcast. E hoje é dia nacional do podcast. Boa. Então a gente vai falar sobre o quê? Mercado de podcast, né? Gosto. E como esse formato ganhou aí o coração de todo mundo, no Brasil, no mundo. E para falar sobre isso, a gente tem um especialista que já nos deu uma aula aqui antes da gente começar a gravar, que é o Fanny Weber. Fanny, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal do Startup Life? Bom, prazer enorme estar com vocês aí. Bom, eu sou o Fanny, né? Para quem não conhece, eu sou podcaster há mais de 10 anos, sou jornalista, sou podcaster. Faço meio que tudo relacionado a podcast, porque podcast é meio que minha paixão. E, enfim, eu tenho mais de 6 podcasts publicados ainda em atividade, fora, sei lá, muitos outros podcasts feitos para gente que quer empreender na área do podcast. Então, a gente sabe um pouquinho de história e um pouquinho de mercado de podcast para ajudar os ouvintes. Então então é sobre isso aí que a gente vai conversar, né, Lucas? Baita convidado, vamos aprender muito. Baita convidado, é. Ele nos revelou que o primeiro podcast dele foi em 2009. Então, para o pessoal ter uma noção aí de quanta cancha tem o Fanny, né? Não vou falar o que eu estava fazendo em 2009. Bora. Eu estava na faculdade. Eu estava no colégio. Ai, Sou Lucas, mais novo. vai tomar banho. Antes que eu me esqueça. E ao longo das décadas a gente viu que os meios de comunicação foram surgindo, né? Diversos dele. E sempre vinha aquela expectativa de vai acabar com outro meio. Por exemplo, a TV vai acabar com rádio. A internet vai acabar com a TV e com rádio. No fim, a internet, eu acho que hoje a gente pode até discutir, nem é tanto um meio e mais uma ferramenta, na minha opinião. E... Eu concordo, tá? Concordo. A internet é uma ferramenta, assim como a TV é uma ferramenta, né? Sim. O que fica é a linguagem. O Exato. rádio é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o jornal, a revista, tudo é uma linguagem, né? E a ferramenta é papel, internet, TV, tela, né? Nem TV, né? Tela, né? Porque tu vê TV no celular hoje. Sim. Então, isso é ferramentas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de podcast, a gente fala de áudio. Sim. Ou vídeo, porque agora tem podcast. Existe podcast de vídeo há bastante tempo já, né? Então, isso é uma ferramenta uma linguagem que se apropria de uma ferramenta, entendeu? E a tecnologia também foi evoluindo e nos, digamos assim, resgatou nessa paixão das pessoas pelo áudio. Não que tenha morrido com as rádios tradicionais. Não, mas pro brasileiro, o podcast ele acaba se tornando afetivo porque o brasileiro ele tem uma relação com o rádio, por exemplo, que é muito interessante. Principalmente rádio AM e tal, e depois vem para as rádios FM. Mas é uma relação muito, assim, próxima. Sim. Porque a gente é mais novo, assim, milênio e tal, então nossa relação com a TV ela é diferente, por exemplo, da relação com nossos pais, assim. Ou com nossos avós, que ouviam muito mais rádio, assim. Mas, assim, o rádio, ele está em todos os lugares com a gente antigamente e hoje em dia, né? No carro, numa corrida de exercício. E o podcast, ele vem para competir com o rádio nesse sentido, só que e competir com música também e tal, mas, enfim. Mas é uma competição saudável, assim, porque tem mercado para todo mundo, entendeu? Sim. E dá para fazer, inclusive, as duas coisas, que é ouvir podcast, ouvir rádio e, sei lá, ouvir música na mesma caminhada, dependendo do que tu vai ouvindo, entendeu? Eu vou te dizer que, enquanto eu trabalho, eu ouço podcast e rádio ao mesmo tempo. Meu Deus. És um pouquinho especial, né? Preciso salientar isso para o nosso querido audiência, assim. É um pouco esquizofrênico, mas eu consigo. Eu queria perguntar para o nosso convidado, Cris. Eu percebo que o podcast, já que ele grava podcast desde 2009, acho que tem um panorama legal para nos trazer. Eu percebo que o podcast ele cresceu muito. Um dos gatilhos principais foi com a chegada do streaming. Uhum. Antigamente não tinha tanto streaming, era mais difícil eu tinha que baixar, né? Sim. Hoje em dia eu alugo, hoje em dia eu tenho acesso, né? Eu não tenho mais a propriedade, não tenho mais a sessão. Eu queria te ouvir um pouco como que era no início, quando eu tinha, muitas vezes não tinha às vezes que a licença, né? Eu tinha que comprar, eu tinha que ter em casa. Tu tinha que ter, sei lá, ter um equipamento Apple, tu tinha que ter... Isso. Assim,
o começo do mercado de podcast é uma coisa nichada, assim, e muito para... Tanto que os primeiros podcasts são tudo da área de tecnologia, os primeiros ouvintes são da área de tecnologia, porque é essa gente que é tarada por tecnologia, entendeu? Exatamente, são os early adopters, são, sei lá, é uma galera que... É a primeira galera do iPod, a primeira galera do iPhone, a primeira galera de ter um computador X, de ter uma tecnologia... É a primeira galera que tem banda larga no Brasil, entendeu? Isso. Então, são esse tipo de pessoas. E daí, com o podcast, ele surge com essa ideia de ser um equipamento, uma linguagem em áudio para tu ter no teu celular, para tu ter no celular hoje em dia, né? Para tu ter no teu iPod, para tu ter, sei lá, teu tocador de MP3, entendeu? Daí tu baixava. Por isso que a periodicidade do podcast ela acaba se tornando muito importante, porque daí é um costume, né? Tu baixar, sei lá, toda sexta-feira. Por exemplo, toda sexta-feira, acho que ainda funciona, mas durante muito tempo o Nerdcast lançava um podcast, que é o maior expoente nacional. Sim. E sabe, com certeza da América Latina de podcasts e tal. Então, tu sabia, toda sexta-feira tu ia ter um Nerdcast. Daí ia lá o pequeno Funny Nerd, assim, lá baixava o Nerdcast, botava, sei lá, no MP3 Player, ou onde fosse ouvir, ou num pendrive, ou queimava um CD para botar no rádio, assim, sei lá. Caraca. Pode acontecer, entendeu? Tu vai fazer viagem, tu baixa, sei lá, vários episódios de podcast, queima um CD, era o que acontecia, entendeu? Conhecia gente que fazia isso, fazia longas viagens, ia para Pelotas, 6 horas, assim. Então acontecia isso. Então, era um tipo de relação diferente. Hoje em dia, tu não precisa... hoje em dia, o teu play, que a gente chama assim, ele é mais, assim, incidental. Mas, ainda assim, um play consciente. Nessa época, tu queria muito ouvir um podcast. Perfeito, exato. Entendeu? Então, por exemplo, se tu fizesse... uma propaganda nessa época era uma propaganda que valia muito mais do que a da Omo no Jornal Nacional, assim, entendeu? Porque é uma pessoa que, barreira de entrada... Ela quer muito, entendeu? Ela quer ver muito aquelas pessoas falar sobre qualquer assunto que seja que elas falem e elas confiam muito nessa pessoa, entendeu? Ao ponto de, sei lá, baixar um arquivo naquela época. Evolui, claro, com o streaming, evolui com as ferramentas, o próprio Google lança uma ferramenta de podcast... muito antes do Spotify, que hoje em dia é o mais ouvido, né? Na verdade, o Spotify ele é um divisor de águas para o podcast. E daí entra na questão do streaming, por causa que ele te dá uma noção de comunidade mais abrangente. Perfeito. Porque antes o podcast era uma comunidade pequena. Era nós três que normalmente produzia podcast. Eu era muito fanático pro podcast. Tinha uma comunidade no Orkut, uma página no Facebook de fãs, assim. E depois no WhatsApp, o Telegram e tal. E o Spotify, não. O Spotify ele te permite tu compartilhar. Pô, tô ouvindo Startup Life aqui e tal, pum, no Instagram. Tem um link para jogar no Twitter, tem um link para jogar, sei lá, no próprio Facebook, quem sabe? No TikTok, tu grava um vídeo reação, a gente tá falando de TikTok mais cedo, mas enfim. Então, o streaming ele te possibilitou, além disso, assim, tu captar a gente de forma mais fácil. Porque a partir do momento que a minha mãe ouve todos os meus podcasts, e sim, ela ouve todos os meus podcasts... Ela é mãe, né? Entendeu? Mas, pô, é uma minha barreira. Minha mãe não ouve meus podcasts. Sorte da tua mãe, entendeu? Que ela tem outros podcasts para ouvir, entendeu? Com certeza. A minha mãe, pelo jeito, não tem. Tá? Azar da dona Cátia, entendeu? Mas, assim, ela consegue, entendeu? E ela divulga para as amigas dela no Instagram dela. No Instagram e no Facebook, geralmente. Então, ela compartilha os episódios que ela gostou. Os episódios que ela não gostou também, ela compartilha. E marca as pessoas que gravam comigo e tal. Então, é uma relação diferente. Antes era gente nerd aqui, que ficava... Antes o podcast era como se fosse uma banda de rock, entendeu? Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem uma banda... Tem aquela banda que, assim, aquela banda que é underground, que só uma galera conhece, e tu imagina que só tu sabe que é. Não, eu gosto dessa banda, porque só eu conheço essa banda, entendeu? E tu não fazia questão de conhecer outras pessoas. Daí tu vai dizer, Cris, tu também gosta dessa banda? Daí formava um vínculo, porque vocês já são amigos de podcast. E isso que vai acontecer muito. Hoje em dia, então, é mais fácil. Hoje em dia, tu joga no Twitter, joga no Instagram, porque tem link, porque no Instagram fica bonitinho um card, assim. Uhum. Né? Antes do podcast, a identidade visual, o Nerdcast sempre usou, né? Eu uso o Nerdcast porque ele é um exemplo de sucesso, assim, que é inegável, entendeu? Eles não são os primeiros a fazer, mas eles fazem com qualidade, né? Então, é genial o trabalho que eles fizeram numa época que não existia. Nos podcasts de 2011, 2010, de um jeito assim, de um profissionalismo que
que o nicho não estava acostumado. Sim. E define uma linguagem. E define uma linguagem muito baseada em rádio AM, que é o que eles estavam acostumados a ouvir. Se tu pega podcast americano, ele é muito mais parecido com o que a gente faz hoje. Uhum. Que a gente aprende a ouvir podcast, conversa, tal. O Nerdcast é ditado. Com ritmo, velocidade, vinhetinha, não sei o quê, que é uma mistura de Pânico no rádio. Um programa. Exatamente, entendeu? E com risadinha no final para finalizar em alta cota. Então, é um produto pensado dessa forma, assim. Daí, claro, surge podcast nessa ideia, assim. E o stream, ele vem para isso, ele facilita, ele abre portas para um público que não é um público necessariamente nerd, entendeu? Ele abre portas para um público, assim, alguém que quer ouvir uma reportagem, alguém que quer ouvir um documentário. Podcast é uma mídia que renasce do documentário em áudio, né? Com certeza. E até a radionovela, né? Exatamente. Que eram coisas que eram, tipo assim, coisas de cadeira de primeiro semestre de faculdade de jornalismo, de comunicação em geral, sabe? Só para saber que existia. Exatamente, que tu fazia como teste, entendeu? Tu fazia para tipo, aprender como que faz lauda. Entendeu? Sim. De rádio. Assim, vou fazer um documentário sobre qualquer coisa e daí tu aprende como é que é as laudas. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas fazem sério podcast de documentário, contando a história, sei lá, de empresas, contando história de produtos, contando história de pessoas, contando casos criminais, que true crime é outra febre, que a gente pode, sei lá, falar uma hora, mas enfim, é uma coisa que... Então, tipo, o podcast é legal porque com o streaming ele abre categorias. O que antes era, sei lá, futebol, que tinha podcast de futebol, falo porque o meu ramo também é esse, mas o podcast de futebol, podcast de, sabe, tecnologia, com o que tinha o Tech Tudo, esses podcasts assim de tecnologia, depois os podcasts de publicidade também, que é um podcast com o Braincast, com os outros podcasts assim, e daí depois começa a entrar, começa a ganhar corpo, assim, um pouco antes da pandemia, assim, sabe, 2016... Sim. Desde 2016 a gente esqueceu o ano do podcast, entendeu? É verdade. Desde antes da pandemia a gente também já estava aqui com um projeto e só não tinha colocado ainda na rua. Uma coisa que eu acho bastante interessante também nessa questão do podcast, de ele resgatar algumas coisas, é isso que tu estava falando, Fanny, do pessoal ficar ali esperando para o episódio sair tal hora, tal dia. Hoje em dia o Spotify até começou a colocar uma notificação para te informar que o episódio está disponível. E me remete muito ao formato... Antes era pela escassez, né? Uhum. Hoje, se a pessoa... ouvi tudo que tem desse programa aqui, posso ouvir outros 500 mais, né? E me chama muita atenção que essa coisa da fidelidade faz com que outros streamings estejam mudando. Por exemplo, a Netflix. A Netflix chegou com aquele perfil de largar uma série, uma temporada inteira de uma série de uma vez só, a gente maratonar, agora tem que esperar 1 ano, 6 meses. Sim. E agora a Netflix, ela também está até voltando a esse sistema. Produtos são no sistema antigo, né? Que é o que a Disney já chegou fazendo também. Que lança séries semanalmente a Amazon também. Acho que é uma forma também de fidelizar, na verdade, né? Claro, assim, os dois métodos ainda são válidos, né? Tu pode lançar uma temporada inteira, assim, e dependendo do produto faz sentido, entendeu? Por exemplo, se nós vamos fazer um podcast aqui contando história de canecas, né? Então, de repente, como é um podcast que ele tem um começo e um fim, é interessante tu lançar todos os episódios, assim... Na sequência, porque, é um assunto que começa e termina de uma forma meio rápida. Mas, de repente, tu acredita muito no tua capacidade de viralização, que isso é o que determina É por isso que a Netflix muda, assim, porque a capacidade de viralização... lançava o Stranger Things, e daí, durante 2 semanas, todo mundo só falava disso. Só pesquisava isso. E daí, depois, um ano, com só os perdidos, assim, sabe? Mas sem aquela capacidade de mobilizar, né? Então, são jeitos de produzir. No podcast, isso acontece também, mas é mais fácil acontecer o formato semanal, mensal, sabe? Com sua periodicidade. Por causa que... Porque o orçamento é muito diferente, né? O orçamento do podcast é muito diferente do orçamento de uma série. Então, o pessoal geralmente faz o podcast com um budget menor. Então, ele pensa o produto para lançar semanal, na semana. Eu estava editando um podcast, sei lá, que lançou numa semana, de
e na outra semana tinha patrocínio, né? Sim. Porque eles já conseguiram vender de uma semana para Pra outra. outra. Então, né, se tu lançasse todas, tu ia ter que atualizar todos os arquivos MP3, sabe? Isso é um saco, né? Então, pô, assim tu consegue manter o buzz, tu consegue alimentar a rede social, tu consegue... Porque tem que mexer um ecossistema também para dar certo o produto hoje em dia, né? Não é só lançar Sim. o podcast, né? É lançar o podcast, dar atenção para a rede social, para um site, para um blog, para um lugar para o pessoal ir procurar mais, né? E essa é interessante. Essa é a intenção também que, pô, tem sei lá, tava falando do Nerdcast, sexta-feira de manhã os caras sabiam que tava. Pô, é genial. Sexta-feira de manhã, tu sabe que tá lá. Sexta-feira de manhã, tu sabe que tá, sei lá, sexta-feira tá horário na rádio, tu sabe que o programa sai. Sim. Tu pode ouvir às 8 da manhã, tu pode ouvir às 9, pode ouvir daqui um mês, quando tu baixar todos aqui um CD, quando tá brincando. Mas, sei lá, pode baixar todos no teu celular, fazer uma viagem, sei lá, pro Japão, ficar, em vez de 24 horas vendo filme ruim no... Vendo Senhor dos Anéis de novo pela 10ª Isso, vez. sabe? Vendo o Senhor dos Anéis versão estendida 3 vezes. Tu pode... assistiu na nossa última Eu assisti. viagem. É um clássico. Entendeu? Mas tu pode ouvir podcast, tu pode aprender muita coisa. Por exemplo, tu vai fazer, sei lá, uma viagem pro Japão. O que eu vou ouvir? Podcast de viagem existe? Eu no voo, Pra no cacete, último né? voo, cara, eu tava com o Spotify aberto, baixando o episódio. Aí 1h30 de voo, 2 episódios de 40 minutos aqui, eu consumia ele, cara. Perfeito, sabe? Queria Sabe? só relaxar, não queria ficar vendo nada, queria ouvir. Exato. É uma experiência sensorial, Sensorial. muito... É que o áudio é incrível. Cara, sou suspeito porque eu sou fanático por áudio, entendeu? Acho que aqui a gente reuniu 3 apaixonados por áudio, né? Porque áudio é fantástico, assim, porque tu fecha o olho e daí tu tá ouvindo, sei lá, o som de um podcast. Tu tá vivendo esse podcast. Tu tá dando uma atenção talvez maior do que tu daria para qualquer coisa. Ou não. Porque tu pode, sei lá, tá dirigindo, né? Sim. Tu pode estar fazendo outra coisa. Mas se tu quiser, tu pode, Se assim... ele ó, vira teu companheiro. tu pode... É impossível tu não se sentir afeiçoado a um apresentador de podcast, a um participante de podcast. Porque ele tá direto no teu ouvido. Sim. Ele tá sendo mais sensual que o seu par romântico, entendeu? Sabe? Tipo, essa pessoa que fala do dia inteiro no seu ouvido. Coisa que você gosta, que você não gosta, entendeu? É comum muitas vezes, né? A gente vai em evento e alguma coisa e o pessoal, Lucas, conheço tua voz, cara. Tu gravou aquele episódio de Startup Life. Eu, pô, quer fuder, sabe? O cara nunca te viu da vida e o cara lembra a tua voz. Exatamente, cara. Exatamente. Você consegue te reconhecer pela tua voz. Eu tenho uma experiência muito engraçada. A minha namorada, ela já tá acostumada por causa que volta e meia eu sou abordado na rua. Não que eu seja famoso, tá, pessoal? Não é isso, entendeu? Mas é que como eu faço muita Escondendo o coisa... jogo. E como durante muito tempo eu apresentei junto com o Potter e com o Magro Lima e com o Cosma, um podcast relativamente famoso na Atlântida, que é o Ateliflix. Então a gente fazia, pô, semanalmente, dando dica de filme, coisa. Meu, era querendo ou não querendo um podcast de 10 mil plays por Sim. episódio, entendeu? Isso assim, na cauda curta, né? Na cauda longa. Hoje em dia, eu não sei, tem gente que ouve até hoje. O podcast Sim. parou em agosto de 2021. Então tem gente ouvindo até hoje, assim, pelo menos uns 1000 plays, assim, perdidos, assim, nos, sei lá, 200 e poucos episódios que tem. Então, sabe, é o gente que me aborda, assim, pô, Fanny, não sei o quê, pô, aquela... E dá dica, porque o nosso podcast era sobre dá dica pra mim, pô, já viu não sei o quê, não sei o quê. Meu, no Zafre, na Panvel, sei lá, vou dizer várias marcas aqui, ninguém tá patrocinando ninguém tá patrocinando ainda. Mas, enfim, sabe, é um tipo de... Eu fico ligeiramente constrangido, porque eu sou uma pessoa meio tímida, assim, sabe? Na vida real, assim, né? Então, eu fico ligeiramente constrangido. Mas é muito bacana, eu faço muito bem pro meu ego, inclusive. Sabe, pô, a pessoa vem falar contigo com uma amizade que tu nem sabia que tinha com ela, entendeu? Você tem uma afeição já por ti. Exatamente, que é diferente de uma afeição que a pessoa tem porque te vê no Instagram. Sim. É diferente de uma afeição de uma pessoa que vê, sabe, que lê no Twitter, que lê, sabe, tua coluna no jornal XYZ, sabe, que conhece teu trabalho de tal outra coisa. Assim, é diferente, porque aqui tu tá desnudo, tu tá aqui dando tua opinião. Claro, a gente tem o apoio de uma pauta, tem o apoio de uma produção, tem tudo mais, mas assim, a gente tá desnudo falando diretamente com as pessoas. Isso é genial. Isso é o supra-sumo da sociedade e da humanidade. Cris, eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Vai lá. A gente percebe hoje em dia, né, que todos os negócios, muitas empresas, marcas, começaram a produzir podcast. É muito engraçado. Às vezes tu quer convidar alguém para, cara, vamos fazer uma palestra, vamos gravar uma série, vamos fazer tal coisa. É difícil falar com a pessoa, vamos gravar um podcast. A pessoa, cara, quando? Quando? Onde? Então, o podcast ele virou, né, uma porta de entrada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E também para quem muitas vezes quer tirar do papel.
que nem a gente fez, né? Você comentou antes. Começa, né? Não fica pensando Exatamente. tanto. E questão agora de formato, para começar. Porque a gente tem vários formatos, né? A gente pode ter entrevista, mesa redonda. Cara, a gente tem milhões de formatos de podcast. Eu queria que você comentasse um pouco, até dando sua opinião dos seus favoritos em formatos. E para quem quer começar um podcast, o que você acha mais interessante ou não tem? Queria te ouvir um pouco também E sobre. conta mais um pouco sobre os teus 6 podcasts. Por favor. Né? Então, eu vou meio que contando assim, mais ou menos o que eu acho, contando mais ou menos a história dos meus podcasts, porque eu acho que o pessoal pode achar pontos de... eu gosto muito assim, eu tenho a minha filosofia assim, ó, o burro é quem não aprende. Perfeito. O inteligente é quem aprende fazendo e o sábio é quem aprende com os erros dos outros. Com certeza. Essa é a filosofia. Eu gosto muito de observar por causa disso, porque eu já vi muita gente fazendo bosta. Exatamente. E eu gosto de evitar fazendo bosta. Consigo, nem sempre, mas a gente caminha nesse... Então, enfim. Meu primeiro podcast, eu com um jovem nerdola, pensei assim, vou fazer um podcast. Tenho esses meus amiguinhos, que a gente fazia parte de um blog chamado Canelada, que é um blog de uma gurizada de São Paulo, e a gente era colunista do Grêmio, sobre o Grêmio, obviamente. Então, escrevendo no blog e tal. E a gente pensou assim, todo mundo é de Porto Alegre. Todo mundo gosta de tomar uma cervejinha. Todo mundo vai no jogo e tal. Gosto do Grêmio. Vamos fazer um podcast. Daí, como eu era o mais nerdola desse grupo, eu pensei assim, caiu nos meus ombros a parte técnica, né? Então, o que eu fiz? Comprei 2 microfones de kit multimídia, porque para o jovem que não sabe o que é aquele que vinha no computador do milhão pronto, com as 2 caixinhas assim, e sabe que é só um pescocinho assim. Uma merda. Gravar é o mais fácil, né? Tá aqui gravando é a parte mais fácil. Porque né? essa é a mais fácil, que é uma merda, entendeu? É só uma coisinha assim. E sem querer, porque sem conhecimento de áudio nenhum nessa época, né? Eu inventei o formato X, que é um formato que usa para captar mesa ampla, só que eu fiz com 2 microfones desse. Então, sem querer, eu fiz um formato X, né? E tal. E daí a gente gravava na mesa de um bar e tudo mais. A ambição era só se divertir, falar de Grêmio e beber uma cerveja ao mesmo tempo, entendeu? Porque tudo era liberado. O nome do podcast existe até hoje, é o mesmo de Bar do Grêmio, tem 11 anos já, assim, a gente fazia. E antes disso eu já tinha feito alguns testes, mas daí mais, assim, lia roteiro, tentava fazer alguma coisa diferente. Será que o Grêmio daquela época era melhor que o de hoje? Cara, é uma batalha, tá? É uma batalha, porque, assim, como a gente grava semanalmente há 11 anos, então assim, é um desafio, mas nada é pior do que o Grêmio de hoje, tá? Mas é um desafio, sim. Mas, enfim, a gente cria um músculo da corneta. Tá difícil. A gente cria um músculo da corneta, assim, entendeu? Claro. Sim. E daí é isso. E daí, fiz esse podcast, botamos no ar. Antes, assim, não tinha Anchor para publicar, não tinha, sabe? A gente tinha um site, a gente tinha um servidor, né? A gente contratou um servidor, a gente desenhou um código para criar um feed RSS. Eu sei, ouvinte, é muito mais fácil hoje em dia, mas era o que tinha na época. Enfim, a gente fez e tal, e publicou, lançamos, assim, sei lá, gravamos direto, assim, durante uns 4 anos, demos um hiato de uns 2 meses e pensamos assim, por que não continuar, né, sabe? Sim. E foi fazendo. Não era o formato que eu queria no meu coração, porque eu queria uma coisa o quê? Eu queria uma coisa parecida com o Nerdcast. Perfeito. Não consegui, né? Porque é impossível um monte de gente bêbada falando de futebol conseguir e fazer vinheta e tal, blá, 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 blá. Sem budget zerado, sem dinheiro. Não, tá louco? É o dinheiro da cerveja. O dinheiro da cerveja e a gente ficou amigo do dono. A gente gravava num bar, o Beverly Hills, que tinha na Lima e Silva, não existe mais esse bar. A gente virou amigo do dono, que era conhecido, que é um colorado chamado Cacique. E, ele chegou um momento que ele nos dava carne, assim, fazia churrasco. Vocês compram, vocês em plena segunda-feira bebem uma caixa de cerveja. Tipo, eu amo vocês, né? Sim. Então, esse foi o nosso primeiro patrocínio, assim, o que ele sempre sobrava uma carne no final de semana, de um negócio, ele fazia pra nós. Até para quem não está familiarizado com quem trabalha com esporte, as folgas é segunda e terça, né? Até porque a rodada é esse, então o horário que tu tem é esse. É esse, não tem que Imagina pro cara, assim, agora tu pensa assim do lado empreendedor do bar, né? Assim, tem esses malucos, segunda-feira, que é o meu pior dia, óbvio. Sim. Alguns nem abrem. Alguns nem abrem. E eles bebem uma caixa de cerveja. Tá, não foi sempre, mas já aconteceu algumas vezes. Lucro Lindo. do lucro, entendeu? Sim. E tipo assim, o caminhão da Ambev nem veio ainda, os caras estão bebendo aquele resto que eu ia trocar, que eu ia fazer sei lá o quê, que eu ia ter que consignar não sei aonde. Perfeito.
Isso foi uma escola muito interessante porque me ajudou a entender o formato. Esse é o formato mesa redonda. Que é, sei lá, quem está acostumado com futebol é o formato de conversa de... Sabe, no Rio Grande do Sul aqui, sala de redação, nos outros... Sabe, não conheço os outros programas. Enfim, daí é isso, entendeu? Então, tipo assim, o formato de gente conversando que nem a gente Cada opinativo. É um debate Opinião. pós-jogo, no outro dia do jogo. E com gente alterada gritando e qualquer coisa assim, entendeu? Esse é o formato que funciona para você. É muito interessante, muito interessante. É provavelmente um dos mais divertidos, entendeu? Para gravar e para ouvir quando é um assunto leve, né? Sim. Agora, se a gente estivesse falando sobre um assassinato, entendeu? Porque agora tem, sabe? Podcast de assassinato, não sei o quê. Já não é um formato interessante. Daí esse tem que ser um formato mais sério, mais documental, mais preparado, talvez com vírgula sonora, talvez com ambientação, com ruído, sei lá, de rua, sabe? Perfeito. Mais parecido Ele com vem um teatro. até com acompanhamento jurídico, né? Geralmente, antes de Exatamente. ser publicado, passa ali pelo jurídico do podcast, né? Para ver se não falou nenhuma. Vou usar, assim, besteira. vou usar o ouvinte vai entender que é tipo o comitê do vai dar merda, entendeu? Exatamente. Porque tu tá falando de por exemplo, um podcast de crime, tu tá falando da vida de outra pessoa, entendeu? E mesmo que essa pessoa não esteja viva, ela tem parentes, entendeu? Sabe? Sim. Então ela tem muitas pessoas que podem querer te processar, entendeu? Então, para tu achar assim, se esse é um assunto de interesse público, se esse é um assunto de âmbito nacional, de não sei o quê, pô, tem que estar calçado com uma galera que te entenda também, entendeu? Então, isso é importante, isso é interessante e isso é importante. Mas é um outro formato. Não é um formato que eu acho interessante mesa redonda por causa que não gostaria de ouvir, assim, acho, porque não é tão sério quanto o trabalho pede, entendeu? Porque o trabalho ele pede um estudo e tudo mais. Tinha um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é, por exemplo, o Dragões de Garagem, que é um podcast de ensino, entendeu? É um podcast de divulgação científica. Ele é um podcast que ele funciona mesmo meio redonda, mesmo entrevista. Porque o que é? É um ou dois apresentadores, que a bancada sempre roda, e um especialista. Então fica assim, com pessoas com curso superior, elas ficam conversando, trocando figurinhas e tal, mas tem alguém que é mais inteligente, assim, entre aspas, Sim. né? Que é o formato que a gente está fazendo aqui. Supostamente, ouvinte, eu sou a pessoa mais inteligente. E essas são as pessoas que fazem a função de orelha, que é a pessoa que faz a pergunta que pode ser útil para o ouvinte. E esse é um formato que daí funciona para esse, que é um meio entrevista, assim, que é o confronto com a autoridade, né? Perfeito. Tem esse viés educacional. Exatamente. Um viés educacional, um viés de aprendizado, que funciona muito bem para isso, entendeu? Não funcionaria um podcast narrativo dessa forma, assim. Funcionaria, mas daí a pessoa está pensando fora da caixa, né? Entendeu? E uma fora da caixa interessante, né? Não um fora da caixa preguiçoso, porque fora da caixa é tipo assim, não, vou fazer um podcast mesa redonda de crime. É um fora da caixa preguiçoso, né? Ninguém faz isso por um motivo, porque é preguiçoso. Sim. Porque tu liga o microfone e tu vai falando tuas groselhas aqui. Para vocês pode ser interessante, porque, pô, essa pessoa vai precisar de um advogado muito bom, entendeu? Mas, assim, sabe, entendeu? Sabe, não dá, assim. O ouvinte sente, porque o ouvinte, ele sente quando a parada é mal feita, entendeu? Claro. Ele sente quando a parada é preguiçosa, ele sente quando o teu trabalho, tu tá desdenhando ele. Por mais amador que tu seja, por mais fã jovem com os microfones lá do kit multimídia, do computador do milhão lá, não sei o quê, paguei R$10 na época cada microfone. O pessoal se identifica porque, primeiro, eles veem paixão. Sim. Segundo, eles veem uma honestidade, né? Porque às vezes... Compromisso, né? E um compromisso, exatamente. Não é uma pessoa assim, vou fazer de qualquer jeito e quero ficar famoso. Normalmente essas pessoas não dão certo. Perfeito. Entendeu? Por causa que essas pessoas elas precisam entender o que elas querem, qual o caminho que elas vão preencher, entendeu? Vão fazer, eu quero ser muito famoso com um podcast narrativo. Beleza? Agora tu tem que saber onde é que estão os ouvintes do podcast narrativo, sabe? Sim. Onde é que está essa galera que estava ouvindo a Casa da Mulher Abandonada e tal, órfão, porque não tem mais esse podcast, foi muito sucesso e tal, blá, blá, e estão procurando o próximo. Aconteceu nos Estados Unidos com o Serial, né? Sim. Virou uma convulsão e daí nasce 1 milhão de podcasts de true crime. Por quê? Porque se notou um nicho de mercado ali. Pô, essa galera quer resolver crimes. Eu sou fã também. Exato. Acabou a Casa Abandonada, eu fui para aquele... Acho que é Leila, né? Uhum. Aí acabou... Daí, toda vez que acaba um, antes de começar o outro, eu vou lá e escuto de novo Modus Operandi. Sim. Que é mais antigo e tem um monte de episódio. Tem um monte... Sabe? É isso, entendeu? Então,
a dica pro cara que quer, pra pessoa, né? Pro amigo ou amiga ouvinte que queira fazer um podcast primeiro, pega um assunto que ou tu tem interesse de estudar, um assunto que tu manja. Segundo vai de... Ou traz gente que manja. Mas daí um podcast de entrevista. Daí, Sim. É que daí vocês não... O que vocês não estão percebendo, o que vocês gostam de verdade é aprender. Sim. É o que a gente fala aqui. Entendeu? O que eu gosto também. Aprender é a coisa mais interessante, porque uma pessoa curiosa é uma pessoa mais feliz. Entendeu? Sim. Então, eu sou uma pessoa feliz quando eu aprendo. Eu gosto de conversar. A gente estava conversando ali na frente. Eu vim aqui... olhei todo o equipamento de vocês, porque eu sou um produtor de podcast. Claro. Os caras usam câmera assim, porque a cada olhar é um aprendizado. Sim. E, vocês também, pessoas curiosas. Então, é isso. Vocês têm um podcast de curiosidade. Focado no nicho de vocês, com a intenção de vocês e tal, mas é um podcast de curiosidade pra gente que tá... E vocês podem pensar, não, mas é gente que da minha bolha... Cara, ouvinte é uma loucura, entendeu? Eu faço podcast do Grêmio e tenho ouvinte do Pará. Como isso chegou no Pará, não sei. Com meus podcasts da Atlântida que eu fazia, era mais fácil. A Atlântida é um canhão, entendeu? Canhão. Sabe? Então, eu sei que é 10 mil ouvintes. O podcast do Mês de Bar do Grêmio, que começou com 400 ouvintes, eu não conhecia os 400 ouvintes. Imagina, o Twitter era um nada, assim, sabe? As pessoas o Instagram não existia para Android. Perfeito. Entendeu? Então, onde é que tem 400 pessoas te ouvindo? Então, isso é engraçado, sabe? E não é 400 robô, é 400 pessoas. Tá, pode ter dado 400 plays a primeira meia hora. Entendeu? Sim. Mas são 400. E quando essa pessoa manda uma mensagem para ti, é teu Natal. Porque se é por e-mail, então, ou essa pessoa te odeia muito, ou ela é muito apaixonada. E as duas coisas são meio juntas também, né? Porque, tu parar toda a tua rotina, mandar um e-mail para uma pessoa, que antes os podcasts recebiam feedbacks por e-mail, né? Depois é por @ de qualquer coisa, né? Essa pessoa nos ama, entendeu? Essa pessoa... Eu sempre lembro... Eu gosto de falar mais do Mês de Bar do Grêmio por causa que é o podcast mais longevo, tá? Sim. Mas, eu tinha um cara que mandou uma mensagem pra gente e falou assim: Fanny, ouço vocês aqui do Vietnã. E eu, que? Do Vietnã, irmão? Não, sou gremista de Sapiranga, trabalho com calçados, não sei o que e tal. E ouço vocês do Vietnã. E daí foi quando, assim... Tá merda, o cara ouve a gente no Vietnã. O negócio escalou. E eu, e ele assim, mas tu tá aí quanto tempo? Não, aqui eu tô uns 3 meses, porque antes eu tava na China. E antes eu tava não sei aonde. E antes eu tava em Taiwan, sei lá. O cara viajou o mundo ouvindo a gente falar groselha, entendeu? E bêbado, provavelmente, porque era uma época que a gente bebia muito. E, sabe, tem daí, em 2016, ele veio pro Brasil e trouxe pra gente os chapeuzinhos de Vietcong, sabe? Os chapeuzinhos de palha, assim, de Vietcong. A gente fez um churrasco pros ouvintes mais próximos e tal. E, depois a gente criou um sistema de afiliados também, que nos ajuda financeiramente, que é um outro jeito de monetizar canal de qualquer coisa, né? Patreon, Padrim, PicPay, vou falar várias marcas aqui também. Pix agora, né? Pix dá para fazer. Então, são vários jeitos de monetizar, assim, sabe? O podcast. E é interessante mesmo, sabe? Agora eu faço com o Cosmo um podcast de filme ruim. Uhum. Né? O Rodrigo Cosmo é esse pretinho básico e tal. A gente faz o Queimando o Filme, que é o pior nome do mundo. E é tanto o pior nome que quando eu falei pro Cosmo assim, Cosmo, vamos fazer um filme vendo o filme ruim e avaliando ele, falando mal do filme ruim, assim, porque é uma ideia que eu tinha há um tempo e tal. Acho que isso é interessante, porque eu já cansei de dar dica, entendeu? Agora eu quero dar desrecomendações. E daí ele, legal, que nome vai ser? A gente ficou matando, Queimando o Filme. E eu olhei assim, Queimando o Filme tem cara de ser um nome que, tu chuta uma árvore e tem uma parada. E tinha, sabe? No Spotify, acho que tinha uns 6 podcasts Queimando o Filme. E eu olhei assim, mas nenhum tem mais de 5 episódios. Daí eu tenho uma filosofia própria, que é nenhum podcast existe se não tem 10. Então tu pode copiar. Por que não? Porque se tu não fez 10 episódios e tu parou, não importa, né? A não ser que seja uma coisa temporada, assim. Programado. Assim. Não, vamos fazer que 10 episódios eu garanto. A gente tá, sei lá, não sei quanto, a gente tá 2 anos fazendo já. Não tem uma periodicidade, porque a gente não tem saco para ver filme ruim todo dia, mas enfim. Mas, a gente tem o patrocínio, a gente tem uma comunidade, o pessoal nos marca. Depois o semanal que a gente faz, que é o Keeping Up with the Pop, que daí, tem a Miriam Spritzer, que ela é
votante do Globo de Ouro, né? Então já um outro, daí um podcast puxa o outro, porque daí já vira um ecossistema, entendeu? Sim. Isso também é legal. Daí, pô, tem a rede social do Cosmo, tem a rede social da Miriam, e o pessoal fala com a Miriam porque lembra a Miriam sabe que a Miriam vota no Globo de Ouro, e não sei o quê, vê ela na Jovem Pan, manda mensagem pra gente, pô, vi a Miriam na Jovem Pan, dando dica de filme, pô, mas conheço ela do podcast, hein? Sabe? Então, pô, tu vai abrindo o teu caminho, entendeu? Tu não tem noção para onde vai, mas isso é muito fantástico. E eu me desviei da pergunta toda, contando uma história aqui, mas enfim. Mas isso é para mostrar para quem está ouvindo, quem está interessado, que tem que envolver muita paixão. Perfeito. Porque é isso que meio que... Cara, se eu não gostasse de podcast, eu nem faria, entendeu? Porque não adianta, entendeu? Tu vai se meter a fazer uma parada que tu não gosta, pô, daí, sei lá. Daí... Quer que eu refaça a pergunta? Porra, por favor. Eu queria entender de ti os formatos que tu mais gosta, listados, se pudesse... Eu gosto de mesa redonda. Tá, lembra? Gosto de mesa redonda, porque esse formato livre, gosto de entrevista. Eu gosto de formato... não importa se é bem feito, eu gosto que tem um assunto interessante. Perfeito. Então, assim, se tu vai fazer um podcast de, sei lá, contando... Putz, eu tava falando do Dragões de Garagem, contando a história da AIDS. Meu, imagina, eu não sabia nada sobre AIDS, entendeu? E eu sou cipeiro na empresa que eu trabalho, então, né, tipo assim... Sim. Eu vi que é um dos modos da CIPA, assim, tu aprender sobre doenças e tal. Sim. E deu, pô, legal, vou procurar mais. Achei esse podcast falar sobre... Putz, cara, não fazia ideia, entendeu? Eu não vou dar spoiler aqui para o pessoal, mas procurem, sabe? Então, pô, é interessante, entendeu? Esse conhecimento é interessante. Então, gosto de podcast que me ensina. Esse primeiro passo. Independente se é saúde, tecnologia... Independente. Podcast de tecnologia, eu tendo a ser um pouco mais reticente hoje, porque é meio clichê dizer, putz, a tecnologia é muito ágil, não sei o que e tal. E, sei lá, os avanços tecnológicos, eles acabam não me tornando mais interessante, porque cada vez mais me parece mais um grande press release, entendeu? Então, isso meio que acaba me afastando, assim. Porque, eu prefiro consumir esses conteúdos em outros formatos. Unboxing, alguma coisa, por exemplo. Entendeu? Sabe que o pessoal pega o celular, pega o smartwatch, sabe? E daí faz uma situação mais nesse sentido. Eu acho mais interessante do que podcast, assim, a Apple vai lançar versão nova do iOS, sabe? Esses podcasts, assim, eu acho meio caído, assim. Mas eu sei. Mas, por exemplo, assim, quer um podcast de tecnologia interessante? Pô, sei lá, quando surge o 5G. Pô, 5G é um assunto interessante. Daí, por que o 5G está demorando no Brasil? Daí é um outro viés de podcast de tecnologia. Então, assim, o caminho fácil, geralmente, eu acho mais chatinho, assim, entendeu? Então, sei lá, mas gosto muito de podcast narrativo. Todos têm... Eu gosto de todos, né? Eu gosto muito de podcast. Fim. Todos. Mas, assim... Não importa qual. Mas, assim, tipo futebol. Mas é que cada tempo eu tenho um podcast favorito, entendeu? Cada momento eu tenho um podcast favorito, sabe? Pô, tem uma época que eu estava ouvindo muito podcast de esporte. Agora eu tô muito ouvindo podcast, sei lá, de ciência. Depois outro tô ouvindo muito podcast, não sei o quê. Pô, pandemia. Queria saber tudo, todas as notícias de pandemia. Entendeu? Quero ser o cara mais entendido de pandemia. Não fui, obviamente, mas enfim. Queria ter a falsa sensação de sê-lo. E, ouvia tudo que tinha sobre pandemia, porque eu queria entender, porque eu queria ver o que outros países estão fazendo, sei lá, qualquer coisa. Então, tinha muito podcast que abordava isso. O Atila tinha conteúdo em áudio, em podcast. Pô, era interessante. Passou a onda da pandemia. Não quero mais ouvir pandemia, entendeu? Mas eu tenho aquele conhecimento. Então, vai mudando conforme vai aparecendo, sim, sabe? Cara, tem... Todos os formatos são legais, mas eles têm que ser... Voltando para aquele... O que eu estava falando antes, ele tem que respeitar o assunto. Então, tipo assim, não vou... Um podcast sério, não vou fazer uma mesa redonda brincalhona, entendeu? Sim. Sabe? Eu acho que é isso, assim. Mas a liberdade do mesa redonda, para mim, é indescritível, assim, sabe? Isso de poder ligar e falar e a gente está conversando, que a gente está conversando, assim, para mim, é um dos mais interessantes, assim. E é muito legal também isso que tu falou de aprender que o podcast ele acabou se tornando uma fonte realmente de informação para as pessoas. Tem muita gente que se informa via podcast, né? Sim, pô. E daí eu tô falando de notícia até, propriamente dito. A gente nem tem TV em casa, né, Cris?
Tem pessoa que É verdade. Não, a TV tem uma ace- JBL em isso, cima a da TV mesa ali. Ou a TV é um acessório para tocar o card do Isso. podcast, assim, sabe? Exato. Pra ver o videocast. Eu uso a TV pra ver o videocast. Eu Ex- consumo, mas pra ver o vídeo dele. Exatamente, porque, cara, eu acho muito engraçado, porque eu tenho um grande amigo meu, Fred Fagundes, trabalha com Cid no Não Salvo, e jornalista, assim, putz, ele é um cara fora da curva, assim. E ele falou assim, não, porque... Não me lembro que ano que foi, acho que foi 2018, 2017, falou assim, não, agora vai começar a surgir podcast diário. Eu falei assim pra ele, assim, não vai rolar, tá ligado? Podcast não é diário, eu falei pra ele. Ele falou, não, tu vai ver, vou fazer um podcast diário, porque eu quero testar o formato, não sei o que, blá, 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 blá. Eu falei assim, cara, não vai rolar, meu. É muito trampo pra tipo, gente amador fazer, entendeu? Sim. Cara, passou 6 meses, a Folha tava lançando o podcast diário. Daí eu fiquei assim, puta que pariu. Perdi essa onda, entendeu? Sim. Tu sabe, tipo, não previ essa onda, entendeu? E eu falei assim, cara, eu te falei podcast diário, não sei o que. E, cara, é isso, entendeu? Porque agora o pessoal quer ouvir podcast indo pro trabalho, um podcast novo. Então, pô, tem o Café da Manhã, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ele tem esse diferencial, né? De um pessoal que é provavelmente maluco, que acorda às 5 da manhã para fazer um Grupo podcast. matinal também, rapidinho, Isso, né? exatamente. Curtinho. E, sabe, um pessoal maluco, ou o assunto da Renata Lopretti, sabe? A Kelly Matos teve o Descomplica durante, sei lá, uns 6, 7 meses diário, que eu ajudei ela a fazer a parte técnica, produzindo e tudo mais, assim. Cara, tipo assim, é um trabalho, meu, demais, gigante, porque, pô, tu acha a pauta diária para todo dia. Da Kelly ainda tinha um viés de política, então, tipo, tá certo que é fácil falar de política hoje em dia, todo dia, mas, assim... E conseguir a agenda do convidado também. Né? Conseguir a agenda do convidado e tu não tornar, tipo, um podcast desse uma conversa de zap, entendeu? Sim. Sabe? Daí, pô, tem um fulano de tal, manda um áudio de zap. Daí tu, sabe? Tu faz um efeitozinho Toda do zap. curadoria. E entra um áudio de zap, assim, com aquele som porcaria do zap, que é super útil e tudo mais, e como último recurso é interessante, blá, 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 blá. Mas, meu, tu não pode fazer isso no teu podcast, né? Um podcast tocar áudio de zap, sabe? Teu assunto tem que ser muito interessante, assim, ou as pessoas têm que gostar muito de ti, porque às vezes tu é mais famoso do teu assunto, né? Sim. Daí, sei lá, Potter lança um podcast, a gente sabe que quanto de audiência ele vai ter no mínimo, porque ele é muito mais famoso, entendeu? Do que sei lá, uma pessoa normal. E aí depois a fidelidade vai, ou por causa dele, ou por causa do assunto. Mas vai, entendeu? Vai ter, entendeu? Então, são essas facilidades. Mas, assim, é muito difícil. Daí aquele, pô, acho que aquele sai de férias, volta, eu falo assim, Kelly, acho que diário tá pegado nela, assim, acho que diário vamos fazer 2 vezes a semana. Pô, fez 2 vezes a semana, o podcast antes tinha 20 minutos, ficou com 40, ficou maior, e o assunto ficou mais aprofundado, porque às vezes é uma situação interessante, né? Porque o que tu consegue aprofundar no assunto de 20 minutos diário, assim, sabe? Não consegue. Quer dizer, consegue e tal, né? Mas, enfim, né? É uma produção para uma pessoa tocar é absurdo, assim, absurdo. Pra ti tem algum... Também uma dica, né? Deixa a dica aí, pessoal, que quer começar o seu podcast. Algum tempo de podcast que você gosta mais? Eu, Lucas, minha opinião. Sim. Eu gosto de consumir podcast ali na casa de 40, 50 minutos. Eu não gosto de consumir podcast mais de 1 hora. Se eu vejo que ele tem 1 hora, eu já... O assunto tem que ser muito bom, sabe? Pra eu ficar 1 hora ouvindo o cara. Até porque tu ouve bastante podcast, né? Sim. Então tu tem, sabe, deve ter na tua lista de podcast mais de 30, né? Então tu vai olhar assim, putz, tem esse aqui sobre, sei lá, a série do Cobra Kai e tem 2 horas e 40. Eu vou ter que escolher. Um eu vou ficar sem ouvir. Exatamente. Tem esse... Não, e daí tu vai começar a analisar assim, pô, tem esse podcast sobre a série do Cobra Kai. Vou dar esse exemplo. Tem 2 horas e 40 de 4 pessoas falando sobre a série do Cobra Kai. Ou tem esse, sei lá, podcast no caso da Mulher Abandonada, que tem 50 minutos, mas são 50 minutos de imersão, com a história que te puxa. Não pode aumentar a velocidade desse. Esse não pode aumentar a velocidade, exatamente, também tem isso. Então, tu vai começar a botar numa balança de custo e benefício, entre aspas, assim, né? Eu acho que 45 minutos... Tu tem que mirar o 45 minutos para quando passar de 45 minutos ter que estar valendo a pena. Sim. Entendeu? Sim. Porque não é uma regra. Porque a vantagem do podcast, assim como, será, como a gente tá falando de streaming, as séries do Netflix agora não são mais formatos de 20, 45 Sim. e 1 hora fechadinha, as temporadas não tem que ter 23 episódios, que nem era a TV antigamente. A vantagem é essa que tu pode, quando tu vai fazer
um produto fora dessa caixinha, ele tem que valer a pena, né? Sim. Sabe, eu não quero ver, sei lá, The Crown, o episódio 1 de 2 horas, se esse episódio 1 de 2 horas não vale muito a pena, entendeu? Exato. Entendeu? Se ele não me der uma satisfação e não uma noção de perda de tempo. É triste a gente falar que, putz, eu não quero ficar perdendo tempo vendo TV, sabe? Mas esse é o sentimento que a gente tem. Eu não quero ficar perdendo tempo ouvindo um podcast de 2 horas de pessoas falando nada com nada. Quer dizer, as pessoas até vão ouvir, mas ele não vai estar no teu top prioridades. Isso, assim. é isso que eu digo, porque hoje a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanta coisa boa, que a gente tem que tomar cuidado para escolher, muitas vezes, o FOMO, né? Isso, exatamente. Justamente, eu quero consumir aquilo, mas tem outros tão bons, mas o que eu vou fazer, sabe? E eu acho que também a gente tem esse, né, a média, digamos assim, 45 minutos, mas conforme tu vai publicando mais episódios, tu também vai conseguindo analisar através de ferramentas. Conforme o teu podcast vai evoluindo, tu vai usando mais ferramentas até para entender o que o público gosta, né? O Anchor, todas essas coisas mesmo mostram, assim, quando a galera começa a desistir de ouvir, para de ouvir, são ferramentas que auxiliam muito, entendeu? E além isso é muito fluido, né? O público vai mudando seu comportamento, tu vai acompanhando ali e vai adequando. Mas do lado do público, daí uma visão bem de ouvinte, depende muito do momento também. Por exemplo, se eu tô lavando louça... Eu não me importo. Eu não me importo se tem 1 hora, 2. Agora, se eu tô fazendo uma outra coisa que eu vou terminar logo em seguida, eu não quero deixar o episódio pela metade. Sim. Então, eu quero ouvir o Noites Gregas, que tem no máximo 30 minutos. Sim, sim. E daí, claro, acontece várias vezes de ouvir vários episódios do Noites Gregas um atrás do outro. Sim, é que nem aquele negócio, não vou ver um filme de 2 horas, vou ver uma temporada de 8 episódios. Exato. Desse, né? Não vou ver o Irlandês de 3 horas e meia. Mas daí eu tenho aquela segurança assim, se eu precisar parar, eu ouvi o episódio todo. Sim, ouvir esse produto fechadinho, assim. Né? Mas é isso, mas tem que valer a pena, entendeu? Sim. Claro, porque, por exemplo, assim, tem um outro produto que é o Bergamota Mecânica, que é um podcast de futebol do Diori, do Rafael Gomes e do Rodrigo Oliveira, que quando a gente estava conversando sobre eles e tal, era, 45 minutos, que é um tempo de futebol. Só que é um podcast que fala de futebol, só que fala além de futebol. Eles fazem uma pesquisa, eles falam, sei lá, sobre vários assuntos que que permeia o campo. E às vezes, quando a pesquisa é muito boa, tu não consegue matar um assunto em 45 minutos. Daí ele se estende um pouco. Sim. Entendeu? Mas isso é uma coisa que tu vai aprendendo conforme vai falando. Eu estava falando antes em off e o ouvinte, infelizmente, perdeu esse assunto, mas assim, eu acho que 10 episódios quando tu lança é um número interessante para tu começar a entender o que tu tá fazendo. Perfeito. O teu formato. Então, assim, a gente quer fazer um podcast sobre vida de advogado. Eu já vi vários surgir e morrer com esse tema e não tão... é interessante. Não é tão interessante assim. Mas talvez por isso que eles morram, entendeu? Quando a gente pensou em fazer um podcast, não é um Suits. Não vamos fazer sobre direito em si. Claro que tem a percepção, Sim. porque a maioria do pessoal aqui é advogado. Sim, né? sim. Eu sou jornalista, mas os outros hosts... Mas tu tá infiltrada aqui, sim. Teu pai é advogado. Eu sou quase advogado. Quase advogado. Tenho 11 advogados na família. Meu Deus. Então, que legal. Imagina esse Natal. Natal é bom. E com e 2 jornalistas na família, isso, né? Então, exato. Mas a gente justamente entendeu isso. Não, vamos trazer outros temas que sejam interessantes para quem quer empreender, quem está empreendendo, quem já está mais lá na frente captando investimento, que eles tenham dúvidas, né? As dores, como a gente fala no ecossistema, e não a parte de direito em si. Claro que tem a opinião, né? Tem o viés, porque é a experiência de quem está participando. Claro. E a visão de quem está participando, Exato. né? E, na verdade, isso que difere, assim, o que difere de um podcast com a mesma proposta? Porque a gente já está acostumado a ver vocês, porque a gente sabe mais ou menos qual o pensamento de vocês, que já foi dito nos outros episódios. Isso é interessante, entendeu? O ouvinte, ele acaba identificando um norteador. Sim. E daí isso acaba se tornando interessante nesse sentido, assim. E daí, eu tava falando assim, 10 episódios. Por que 10 episódios? Porque às vezes 10 episódios a galera vai fazer podcast e tu não conhece nem teu companheiro de bancada direito. Sim. E aí tu não sabe nem piada fazer com o teu companheiro, porque às vezes vai fazer mesa redonda, tu não sabe piada, assim, tu não sabe aquela provocação, sabe aquela provocaçãozinha da maldade, assim, sabe? Sim. Não, sabe? A pessoa não sabe ainda, então tu vai criando o formato.
Até pra ver se também tem saco, né? Menos de 10 é a euforia do lançamento, né? Exato. Pra começar, tu tem muita motivação, mas não é nem MVP, né, Lucas? todo mundo tem motivação pra começar um podcast, mas depois ali, se tu passa dos 10, pô, realmente... A gente começou a querer fazer 3, né, Cris? Depois foi pra 8. Então, Depois. foi indo. E tu vai definindo o formato, porque daí tu vai dizer, pô, eu sei que funciona abrindo desse jeito. Tu vai aprendendo na prática também. Perfeito. Fora do que a faculdade de jornalismo dá pra gente, né? Mas tu vai aprendendo na Na prática, época assim. nem existia podcast. Mas é o que eu digo assim, mas não é muito diferente do rádio, entendeu? Não. Tu ouve a rádio, tá, claro, né? Não tem aquele bloco comercial gigante, mas poderia ter, entendeu? Poderia ter um bloco comercial posto depois. Porque alguns falam, né? Se você não quer ouvir o Nerdcast, não quer Isso. ouvir, pula do minuto tal. Exatamente, assim, Pula. que... Respeita o ouvinte, né? Não fala no meio. Eles falam, "Vou ter até um minuto." porque o podcast a gente não trata o ouvinte como um idiota, entendeu? Exatamente. Sim. A gente trata o ouvinte como nosso brother, entendeu? Como nosso parceiro, como nosso... a gente existe por causa do ouvinte, por causa do nosso ego também, obviamente, mas a gente existe por causa do ouvinte, assim, porque a gente gosta de fazer um produto de qualidade para alguém, entendeu? Então, funciona dessa forma, assim, dessa honestidade. O ouvinte nota essa honestidade. O ouvinte, pô, tu citou do Nerdcast, pô, o ouvinte sabe assim, ó, pô, mas para eles é importante que eu ouça, né? Daí tem aquele ouvinte que vai dizer assim, não, nem queria saber, sei lá, que empresa X está anunciando... A Magalu nos comprou. Exatamente. Ninguém quer saber da Magalu fazendo oferta de geladeira, sabe? Mas, tipo, vou ouvir porque é importante, porque eu gosto do Aletone, gosto do Azaghal, sabe? É genial. Então, tu cria um vínculo, tu cria um squad, tu cria... Os jovens falam, tu cria um army, né? Tem o BTS Army, tem, um fã-clube. Mas não é que fã-clube é uma palavra muito, sabe... Não significa o que é, mas enfim. Mas tu cria um nicho, um grupo de pessoas que tem uma paixão parecida e isso, isso vale muito, entendeu? Quando os investidores entenderem o valor desse poder de patrocínio, de tudo assim, sabe? Da influência que as pessoas têm, mas uma influência positiva. Não uma influência efêmera do Instagram, porque é uma influência efêmera. Tu vai dizer pro cara assim, ainda tem as picaretagens, né? Assim, pô, faz o Pix para não sei o que, sabe? Não, tipo assim, o pessoal te acompanha há tanto tempo que sabe assim, pô, esse podcast o pessoal nunca vai me meter numa furada, entendeu? Sim. Então, tu cria Então, isso vale muito a pena pro ouvinte e vale muito a pena para as marcas que querem procurar um lugar que, pô, querem entrar num nicho especial de pessoas. Tinha uma época que, sei lá, a GE, né? A General Electric pensou assim, vou lançar um produto. Vou entrar no mercado de podcast. O que ela podia fazer? Ela podia fazer duas coisas. Lançar um podcast. Sim. Né? Ou patrocinar podcast. Eles fizeram os dois porque eles têm muito dinheiro, tá? Mas o que deu certo? Patrocinar podcast. Porque ali já tem um mercado formado. Ali já eles patrocinar um podcast de formato... Isso nos Estados Unidos, né? Podcasts relacionados com tecnologia. Porque a GE tinha um viés de tecnologia... uma brincadeira ali com o Tesla também e tal. E com o Thomas Edison. Então, tipo... Sabe? Então, tem todo um viés de tecnologia e eles entram nesse nicho com uma empresa que vai virar referência naquele nicho. E eu acho que quando uma marca patrocina um podcast, é isso que eles estão pegando emprestado, né? O teu público, a tua e o teu e essa a autoridade. E a tua autoridade, e eles veem a marca não assim, tipo, putz, é aquela marca grande, feia que patrocina na novela. Não, é essa, sabe? A marca aqui do lado, entendeu? É uma humanizada na marca, assim, entre aspas, né, sabe? E agora tu também tocou num outro ponto bem relevante, que é essa questão de que o podcast trouxe a possibilidade de aproximar as marcas e humanizá-las, aproximar do público-alvo, né? E deixar realmente mais humanizado, mais próximo, que daí pode ser via patrocínio, como tu acabou de comentar, ou criando seus próprios podcasts. Exato. E daí, quando cria um próprio podcast, vira uma coisa, além de virar um marketing de conteúdo, né, onde a marca está dando informação, está levando valor para o seu público, também tem uma troca com, por exemplo, uma outra marca que também tem podcast, chama para gravar, faz essa collab, daqui a pouco já linka com outro, então vai virando uma comunidade também, né? Claro, vai virando uma comunidade, vai virando uma... É tudo uma comunidade, porque comunidade, as redes sociais são a definição da nossa geração, não é à toa, assim.
comunidades, desde o Orkut, a gente se relaciona em comunidades, e claro, comunidades muito antes do Orkut, né? Uma igreja, uma comunidade, estádio de futebol, uma lá comunidade, do homem... sei lá. Desde quando começou a deixar de ser nômade. Sim, exatamente. E se assentar num lugar. Então, um dos formatos de tu fazer essa troca, de uma empresa que faz um podcast e tudo mais, assim, é porque ela está dizendo assim, ó, eu tenho muito mais do que o que te falar, além do que eu sou bom em fazer, sei lá, sabão em pó, entendeu? Sim. Sabe? Eu sou uma empresa que traz relevância para a tua vida em XYZ, sabe? Eu trago relevância para a tua vida porque eu estou te ensinando sobre situação XYZ. Eu estou junto contigo em causas XYZ também. Então, isso acaba sendo um valor de branding imaterial para a marca que é fantástico, né? Tipo, as pessoas pagam muito caro por ter essa noção de autoridade. Sim. Sei lá, quanto vocês acham que a Dolly pagaria para ter relevância da Coca-Cola, entendeu? Sabe, entendeu? Pagaria muita grana, entendeu? Porque eles querem ter porque não existe uma marca que não queira ser referência em alguma coisa, entendeu? Nem que seja no mascote mais simpático do Brasil, que é o Dolinho Guaraná. Com certeza. Entendeu? Então, sabe, o podcast e o marketing, a mídia social, ele acaba trazendo junto. Só que o podcast ele é a melhor situação, né? Porque tu tá falando no ouvido direto da pessoa, a pessoa tá com dos vários sentidos, segundo os Cavaleiros do Zodíaco 7, ela tá ocupando um inteiro para ti, entendeu? E isso é fantástico, assim, isso é genial, assim, de um jeito de poder de persuasão, uma persuasão boa, né? Claro que dá para ser usado para o mal, mas enfim, uma persuasão interessante, uma não enfadonha, entendeu? E que vai te tornar um ser humano, na teoria, melhor, né? Tal, por causa de por causa dessa afinidade, entendeu? Porque é um marketing de afinidade, sabe? Fantástico, assim, nesse sentido, assim. Pô, quem é que não quer participar de um grupo, sabe? As pessoas... seria fantástico. Eu acho, por exemplo, minha mãe ouve meus podcasts e às vezes vem falar comigo sobre os assuntos que a gente debate no podcast. Eu acho fantástico, entendeu? A gente trocar um bate-papo sobre os assuntos que eu debati, sabe, na semana ou semanas atrás no podcast, do que eu ficar falando sobre a vizinha que o gato se perdeu, entendeu? Entendeu? Então, tipo, cria assuntos assuntos diferentes entre eu, por exemplo, minha mãe. Isso é só um exemplo, entendeu? Mas pode criar entre eu e meus colegas de trabalho, entre eu e meus amigos de outro país, entendeu? Sei lá. Perfeito. Não, e também gera isso tu falou de comunidade, da pessoa... por exemplo, a querer fazer parte, assim, e a qualquer custo, né? De aproximação, né? Não ficar de fora. Por exemplo, a mulher da casa abandonada. Uhum. Quando eu comecei a ouvir, já tinha, acho que, 4 episódios. Mesma coisa comigo. Mas estava todo mundo falando que eu disse, meu Deus, eu preciso ouvir isso também. Não, eu preciso descobrir qual é esse podcast que vai ganhar o Grammy, né? Porque, tipo, era essa sensação que eu tinha, assim, né? Pô, sim, eu não posso ficar de fora. Eu preciso ouvir também. Até para ver o desdobramento Sim. e tudo mais. E, sei lá, porque vai que, sei lá, aquela pessoa, sei lá, que eu tô comprando pão um dia, olha para mim, pô, Fanny, tu faz podcast, já ouviu Mulher da Casa Abandonada? Eu digo assim, putz, não ouvi. É baixa astral, né? Então, tipo assim, pô, eu tenho um assunto com ela. É muito interessante nesse sentido, assim. O sentimento de pertencimento, que eu acho que era essa grande palavra que eu estava procurando e demorei para achar, que o podcast nos traz, é o valor, assim, imaterial mais fantástico que ele tem, assim, sabe? Tipo, as pessoas se sentir pertencentes a um grupo, isso é o fantástico. Tanto que... Só desculpa te interromper. Isso é tão legal que tem episódios de podcast, às vezes, são tão legais que tu não ouve sozinho, tu ouve em grupo. Exato. Às vezes tem, por exemplo, eu gostava muito de ouvir as histórias de RPG do Nerdcast. Sim. Eu só ouvia, cara, com meu irmão, com meus amigos, ninguém ouvia indo junto. Até tá todo mundo lá, putz, vamos ver o que o personagem tal fez dessa vez, sabe? Cara, é isso, é um sentimento de comunidade fantástico, assim, não tem... Isso me lembrou uma coisa também, que
Tu pode até ouvir o podcast separado dos teus amigos, mas tu respeita pra não dar spoiler. Sim. Não. Tu ouviu até qual? Ah, tá, aconteceu isso. Tá bom. Não vou comentar pra não estragar a surpresa. Tem eu e minha namorada, a gente ouve muito podcast que a gente não ouve os meus podcasts. Minha namorada é tradutora, professora de inglês e tal, então os interesses dela são um pouco diferentes dos meus, mas a gente tem algumas intersecções, assim, alguns lugares que a gente se encontra. E daí, quando tem esse podcast, lança um episódio e tal, a gente vê assim, pô, tu viu que lançou tal, não sei o quê. Daí, essa semana passada aconteceu assim, tem a Tig Notaro, que é uma comediante americana e tal, ela faz um podcast de temporadas, que basicamente é uma grande desculpa para ela fazer um podcast, porque o famoso também gosta de fazer podcast. E ela recebe mensagem dos ouvintes dela e ela tenta ajudar essas pessoas. É só isso o podcast, e ela chama um famoso. E, cara, é um podcast super bobo. Mas eu gosto da Tig Notaro, eu gosto do humor dela, e os convidados dela são interessantes. E minha namorada ouviu esse podcast. Falou assim, pô, tu viu que a Tig Notaro lançou uma nova temporada, não sei o que. Ela falou assim, pá, não tô mais ouvindo. E eu fiquei assim, putz, sabe? Tipo, nosso bonding, nossa, sabe? Putz, cara, como assim tu não tá ouvindo? Ah, tem, sabe, na fila 150 podcasts, com certeza lá tem 150 podcasts. Esse eu deixei de fora, assim, putz. Acabou o amor. Não, tô brincando. Mas, enfim, sabe, ficou um vazio. Ficou um vazio, porque, pô, minha comunidade foi destruída, tá ligado? Mas, claro, fazia mais sentido ouvir sozinho mesmo. Não, faz sentido porque é um podcast que eu acho genial, entendeu? Mas, assim, agora ele não vai por primeiro do podcast, porque eu jogava ele pra cima, porque eu já queria dizer pra assim, pô, ouve esse, porque esse é bom. Pô, eu queria ser uma pessoa que tá dando a dica, né? Agora essa dica não vale mais de nada, né? Mas enfim. Mas então agora ele fica, tipo assim, mais embaixo, porque vai lançar um outro que eu vou botar pra cima, assim, pra ouvir primeiro. Quando eu estiver lá no trânsito, quando eu estiver. Eu ia dizer na academia, mas obviamente não. Porque eu não frequento a academia. Mas enfim, não faço parte dessa geração saúde, desculpa, pessoal. Mas enfim. E o que a gente pode esperar para o futuro do podcast? Se é que a gente pode prever, né? Consolidação. A gente pode esperar consolidação. O que falta para consolidar? O mercado, ele existindo assim do jeito que está, ele já está bem grande. O que a gente precisa, o que eu acho que precisa acontecer? Precisa nas agências de publicidade e no pessoal que está em torno do produto podcast começar e já estão começando a entender, já faz um tempo, entender o valor desse podcast da mesma forma que a gente está falando aqui, entendeu? Então, há 6 anos atrás, eu me lembro que tinha profissionais de marketing que tinham que, sabe, nas suas agências que trabalhavam lá, tipo, botar goela abaixo um budget pequeno de um anunciante em podcast, e tendo que explicar para o cliente o que é podcast. Isso não precisa acontecer mais. Hoje a geração vai ver debate em podcast, vai ouvir o seu candidato em podcast e não vai na TV. Né? Exatamente, entendeu? Então, sabe, hoje em dia não precisa mais. Agora, o que a gente precisa... o que o mercado podcast precisa fazer e o que vai acontecer? Agora, vai surgir os podcasts mais famosos ainda, né? Sim. Por enquanto, e os grandes... É que, assim, o mercado está cada vez menor para pequeno produtor, para as bandas punks, né? Como fazendo analogia de música, assim. Tá cada vez menor o mercado para banda punk, para um amadorismo, assim, entendeu? Mas não quer dizer que ele não exista, entendeu? Não quer dizer que você em casa não possa criar seu podcast agora mesmo, com todas as ferramentas e as facilidades que existem, muito mais do que quando eu criei o meu primeiro. Mas, assim, cada vez mais envolve um ecossistema maior. Agora, quando tu lança um podcast, tu tem que pensar nas redes sociais. Agora, quando tu lança um podcast, tu tem que pensar em vídeo, que é o que a gente já está fazendo. Se vai fazer transmissão ao vivo, já tem que pensar, putz, qual plataforma é interessante? Eu não vou dizer os nomes das plataformas que eu acho que o YouTube derruba, mas, enfim, tem as outras plataformas além do YouTube. Então, sabe, onde é que tu quer fazer teu streaming ao vivo? Tu quer fazer nas plataformas na TV roxinha? Vou falar Twitch, porque o Casemiro está na Twitch, entendeu? Então, pô, tu quer fazer a tua transmissão lá? Tem tudo ser planejado. Isso não é fácil de ser planejado. Tem outra coisa que também as pessoas não pensam, a conexão, né? Exatamente, sabe? Qual o teu perfil do teu ouvinte, entendeu? Vou lançar um podcast. Isso tudo, por isso que cada vez o podcast está sendo uma coisa de marca, entendeu? Uma coisa de empresas maiores. Por isso que tem, sei lá, por isso que a RBS está investindo tanto aqui no Sul em podcast, por isso que tem tanta produtora de podcast hoje em dia nascendo a cada minuto. Primeiramente porque as pessoas querem
todo mundo ter seu pedaço de TV. Existem vários lugares que tu pode ter um cenário pronto. Tu aluga. Isso, tu aluga o estúdio. Ele faz white label podcast. Foi tua marca, eles fazem tudo pra ti, vai lá e grava. Eles dão um rec São Paulo tem muito isso, e a né? qualidade é tua, assim, Sim. mas tu faz só a produção. Isso se eles não fizerem a produção pra ti também. Exato. Dependendo de quanto pagar, rola, né? Olha, já fizeram proposta pra nós, assim, ó, é só tu dizer o tema que tu quer. Até o apresentador a gente arranja pra ti. É incrível, entendeu? Então, é um produto que vai tornar um corpo grande. Será que o ouvinte vai se acostumar com isso? Esse é um outro pensamento, porque, claro, não sei, daí talvez eu seja apenas um velho fanzista, mas assim, cara, talvez achar um apresentador e te dar uma pauta pronta, não seja talvez a melhor opção, entendeu? Eu ainda gosto do romantismo, assim, da galera fazendo podcast, mas claro, as marcas, pô, a Folha tem um podcast mais ouvido do Brasil, mas eles só conseguem porque eles têm um ecossistema, entendeu? Sim. Então, cada vez que tu vai lançar um podcast, hoje em dia tu tem que pensar num ecossistema, tu tem que pensar além da caixa, tem que pensar no mercado que tu tá atingindo, até para tu não se frustrar. Sim. Porque o que adianta assim, eu quero ter 1 milhão de ouvintes, do que tu vai falar sobre chinchila? Poxa, não, né? Tem 1 milhão de pessoas que gostam de chinchila, provavelmente tem. Mas tem 1 milhão de pessoas que gostam de chinchilas dispostas a ouvir um podcast falando sobre chinchilas. Aí começa o funil a ficar mais assim, mais fino, né? Com certeza. Então tu tem que fazer eu vou chamar aqui de uma pesquisa de mercado, né? Mas não é não precisa ser tão formal que eu estou falando, entendeu? Porque no final das contas o que precisa é vontade. Tem que fazer os teus primeiros 10 episódios. Eu tenho que fazer os teus primeiros 10 episódios para ver onde vai chegar, divulgar, jogar nos grupos de Zap. Não ser o chatão do grupo do Zap, né? Que fica jogando o próprio produto todo dia, assim, no grupo dos amigos da escola, sabe? Essa chatice, assim. Mas tu tem que, as pessoas têm que saber que tu faz um negócio. Não adianta também tu fazer Pra ti. a parada pra ti. Tem uma parábola, e eu acho que é interessante, que assim, ó, o Eric Clapton, quando ele lança Leila pela primeira vez, ele não lança sobre o nome de Eric Clapton. Ele lança sobre Derek e The Dominos. E essa música flopa, entendeu? Não é popular. Porque ele falou assim, não vou lançar essa música, que é tipo um dos maiores sucessos do Eric Clapton hoje em dia, sobre o meu nome, porque a música em si vale. Vai. E não vale, entendeu? Daí alguém, depois de uns 6 meses, 1 ano, descobriu que a música era dele e começou a botar na rádio porque a música era dele, entendeu? Sim. A música era boa, mas a música era dele, entendeu? Então, as pessoas precisam saber o que tu tá fazendo. E essa é a grande lição que se tira dessa história. E aí, Cris? Passou rápido? Passou rapidíssimo, né? Passou os 45 minutos? Talvez um pouquinho. Olha, a gente tá ali quase aí, uma Matheus? hora. Mas é com essa inspiração de Eric Clapton que a gente vai encerrando o nosso episódio. E, Fanny, muito obrigada por compartilhar com a gente teu conhecimento. Deixa aí os teus recados, fala pro pessoal como eles podem te encontrar. Pode fazer propaganda dos teus podcasts. Inclusive, a gente vai botar aqui na legenda todos eles. Cara, pessoal, eu primeiramente só tenho como agradecer. É um assunto que eu sou fanático, sou um estudioso de comunicação, assim, meio amador, mas assim, acho muito interessante o assunto, gosto muito de comunicação, gosto muito de podcast. Então, eu fico muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto tanto, trazer as informações de forma desordenada, porque eu também, né, eu faço parte do entretenimento isso. E deixo para todo mundo que quiser me seguir nas redes sociais, é @funinbox, todas as redes sociais, inclusive BeReal. Agora essa novidade, BeReal. Enfim, tem que estar em todas as redes sociais, até para testar. Gosto muito de testar a rede social. E, né, se quiser me procurar nos podcasts, tem o Mês de Bar do Grêmio falando de podcast, falando de Grêmio. Tem o Queimando Filme falando de filme ruim. Que hoje em dia, eu estava falando que era um podcast com nome com vários, mas hoje em dia é o único podcast Queimando Filme que vale a pena. Mais de 10 episódios, pelo menos. Não, a gente tem mais de 50 episódios. E bombando, patrocínio e tudo mais. O Keeping Up with the Pop, com o grande elenco, Juju Macena, Rodrigo Cosma, Miriam Spitzer, votante do Globo de Ouro. Isso é importante dizer que temos uma autoridade quando usa esse podcast. Tem o Carreteiro Fórmula 1, onde podcast onde eu falo Fórmula 1, que é o meu novo projeto também, com live na Twitch e vai cortes para o YouTube. Já estão nessas modernidades vocês aí. Então é isso, pessoal. Fico muito agradecido. Quando precisarem de outra pessoa falar groselha, estamos aqui sempre disponíveis. Já está convidado. Lucas, obrigado pela tua parceria e aos nossos ouvintes por mais uma companhia em um outro episódio. Até a próxima. Tchau.